Olá, Namastê, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, à nossa live especial de hoje. Vamos aguardar o pessoal chegar aí. A gente já vai falar sobre a quebra de votos de pobreza, o que que é isso, como funciona e como é que você faz para poder se inscrever no nosso programa de 21 dias que começa amanhã, dia 23. Vamos aguardar alguns instantes aqui para o pessoal chegar e a gente começar, então, a falar um pouco sobre isso, tá? Tenho hoje algo que eu preciso dizer aí diretamente para você, né? Você que sente que se esforça, e mesmo assim a sua vida não destrava, a sua vida está ali sempre enroscada, né? Existe uma grande chance de você estar lutando contra algo que não é assim uma barreira psicológica somente ali, pode ser algo diferente disso, pode ser alguma coisa energética que está atrapalhando a sua vida, tá? Então a gente vai falar sobre isso já já, então vamos esperar o pessoal chegar aqui para a gente começar. Vou aguardar mais um instante aqui para a gente começar a nossa live de hoje, né? Então, seja bem-vindo, bem-vinda, você que está chegando aqui, Fabiane, o Wagner, a Lilian, Sônia, Tereza, Edivânia, sejam bem-vindos aqui à nossa live de hoje, Djalma. Tá? E para a gente começar a pensar aqui sobre o assunto, né? Ah, pensa assim, você trabalha e o dinheiro some, né? Você tenta recomeçar, né? Mas repete aquele mesmo processo. Parece que nunca dá certo e você está naquela bola de neve. E aí você não sai disso, tá? Você se afasta de alguém, você termina um relacionamento e a energia daquela pessoa continua, parece que te prendendo, parece que te impedindo de ir adiante. Você se culpa por prosperar, né? Mas fica ali, né? Fica travado, né? Não consegue descansar, não consegue escolher, não consegue ir adiante, tá? É realmente uma energia que estagna, que trava, que nos prende, tá? Por fora, tudo parece normal, a vida parece que está continuando, mas por dentro tem um peso aqui que a gente vai carregando, né? Uma bola de ferro que a gente vai puxando, puxando, puxando para conseguir sobreviver, né? E esse papo de hoje é sobre isso, tá? É para dizer que nós não estamos aqui para sobreviver. Nós estamos aqui para ter uma vida digna, uma vida iluminada, uma vida abençoada, uma vida farta, próspera. Aí é sobre isso que a gente está falando. É, eu estou pensando aqui, né, que todo mundo, de alguma forma, já passou por alguma coisa assim, né? E isso pode ser alguma sensação de escassez, pode ser cansaço, uma culpa, um sentimento de que você está preso, né? Sabe quando parece que a tua vida ali é uma cilada, que você está sempre preso nos mesmos problemas, né? E aí vem aquela sensação de ansiedade, aquela sensação de vazio, né? Então, pensa aí em uma palavra, pensa em uma coisa que você está sentindo aí, que está passando com você, porque isso talvez seja algo que vai te ajudar aí a identificar se você tem um voto de pobreza, se você tem algo aí te bloqueando.
tá? Bom, o que a gente vai fazer hoje aqui, né? Hoje eu vou te explicar, né, tentar fazer isso da minha forma mais simples possível, o que são os votos de pobreza, o que que são contratos energéticos, né? Inclusive esses que são herdados ali, que vêm dos seus antepassados, dos nossos antepassados, que vêm de linhagem, que são padrões familiares que a gente vai aqui recebendo dia após dia, né? E também os contratos atuais, os contratos que a gente cria e criou nessa vida mesmo, tá? Então a Neilinha está perguntando ali, né, do que é essa live. Essa live é para falar sobre quebra de votos de pobreza, tá? É isso que a gente vai falar aqui. Também nós vamos falar sobre o que é divórcio energético, né? Sabe aquelas juras de amor eterno que a gente faz ao longo da nossa vida, né? E depois a pessoa vai embora, né? Ou você deixa a pessoa, só que aqueles laços invisíveis, eles continuam ali, né? E a gente vai entender por que que isso bloqueia dinheiro, bloqueia a sua saúde, bloqueia paz, bloqueia amor, bloqueia novos relacionamentos, tá? A gente vai entender como funciona isso e, no final de tudo, como é que funciona esse nosso protocolo de 21 dias. Por que que em 21 dias você consegue identificar esses padrões, essas características e criar um plano para cortar, anular e mudar essa estratégia de vida, né? Se bem que não é uma estratégia, né? É bem uma cilada o que a gente acaba vivendo por aceitar e permitir um monte de ilusões controlando a nossa vida, tá? Então, nós vamos começar amanhã o nosso protocolo de 21 dias, amanhã é dia 23, vai até o dia 15, eu acho, até o dia 15 do 3, né? E são encontros ali que a gente vai fazer, a gente vai se falar ao vivo, nós vamos ter algumas meditações que a gente vai fazer junto, a gente vai ter sessões para tirar dúvidas, mas todo dia você vai receber orientações de como percorrer e fazer essa trajetória, tá? Então, é, vamos seguir aqui, tentando contextualizar, né, um pouco de tudo isso, né? Se você tiver interesse, obviamente, depois a gente vai falar disso, né? O link está na nossa bio, é só você entrar na bio para poder se inscrever, a gente vai falar disso já já. Mas eu acho que o importante aqui é a gente entender do que se trata o assunto, né? Então, eu não estou falando disso, né, só para trazer uma teoria bonita, né? Então, eu já vivi muito medo, vergonha, culpa, já vivi vazio existencial no decorrer da minha vida, né? E quando eu encontrei um caminho, encontrei práticas reais, né? Especialmente com a chama violeta, com a fraternidade branca, coisas que pareciam fazer parte da minha personalidade e falar, não, eu sou envergonhado, eu vivo na culpa, coisas que eu achava que eram minhas e que aquilo era o meu jeito de ser e era assim que eu me manifestava no mundo, na verdade, começaram a cair, começaram simplesmente desaparecer. Falar ao vivo, ao público, do jeito que eu estou fazendo aqui, imagina, de jeito nenhum, em nenhuma hipótese, né? Hoje é uma coisa super natural, não tem nenhum problema com isso, mas a questão é que à medida que essas energias elas vão caindo, elas vão deixando de ter força na sua vida, você começa a se questionar quem eu sou de verdade, por que que eu estou aqui, o que que eu estou fazendo, por que que as coisas são como são, né? Então, é basicamente isso, você começa a descobrir que existe muito mais e você é um ser muito diferente, tá? Bom, o que eu quero dizer com isso é que eu não fui salvo pela sorte. Eu fui salvo pela prática, por colocar em prática conhecimentos que eu fui aprendendo, descobrindo com o tempo, né? E depois de muito tempo aplicando uma técnica aqui, outra técnica ali, depois recebendo canalizações dos mestres ascensionados, do Arcanjo Ariel, meu mentor espiritual, eu comecei a
eliminar e dissolver uma série de questões que realmente me prendiam e em diversos aspectos, tá? Ahn, bom, o que eu quero dizer aqui é que se a gente encontra um caminho, se a gente sabe quais são os passos que a gente tem que seguir e a gente pratica, né, a gente com consistência, com clareza, sabendo por que a gente está fazendo aquilo, o caminho começa a se abrir, a gente começa a encontrar uma luz ali no fim do túnel, tá? E por que eu trabalho especialmente aqui, né, com esse tipo de assunto, com a espiritualidade, tá? É, porque todos nós, de uma forma geral, carregamos características comuns, tá? Todo mundo carrega peso danado sozinho, né? Então, é, as mulheres carregam pesos solitários, os homens carregam pesos solitários, né? E parece que a gente está sozinho numa multidão, parece que ninguém está nos ouvindo. E essas dores internas, elas ficam ecoando e elas abaixam a nossa energia, elas colocam a gente lá embaixo, né? E quando a gente está lá embaixo, é muito difícil da gente ter uma boa ideia, da gente pensar num plano de mudar a nossa vida, da gente se reestruturar, tá? É, mesmo quando ninguém vê, quando ninguém está observando ali, nosso corpo está aqui sentindo, seja no sono, seja no nosso emocional, seja na ansiedade por tudo que está acontecendo, seja pelo dinheiro ou pela falta dele, seja por um relacionamento que a gente tem, que a gente não tem, ou que a gente tem que está dando tudo errado. Nosso corpo está ali absorvendo tudo isso, né? A gente está sempre assimilando esse tipo de coisa, né? E muitas vezes é difícil da gente simplesmente aceitar e permitir isso. A gente acha que a gente acha que tá tudo certo do jeito que tá, viver uma vida limitada, uma vida pequena, tá? É, e assim, se a gente parar aqui e se perguntar, né, quem que sente que carrega um peso maior do que deveria, né, que sente uma dificuldade com isso, né? Certamente todo mundo, né, já sentiu uma maior ou menor intensidade isso. Mas vamos lá, vamos pro assunto aqui. O que que são votos de pobreza? Então, né, vamos tentar definir isso de um jeito bem claro, tá? Voto de pobreza não é ser pobre, né? Voto de pobreza é um compromisso interno, que ele é consciente ou muitas vezes inconsciente, você nem sabe que está aí, de se manter pequeno, de você não permitir que não recebe, que não pode receber, de você não ter, de você não crescer. Isso pode vir de diversas formas, pode vir de aspectos religiosos, pode vir de família, pode vir de algum trauma que a gente passou, né? Normalmente, quando a gente era criança, né? Lealdade que nós temos para com os nossos pais, por exemplo, né? Meus pais nunca vão aceitar essa situação, essa condição, né? Então eu tenho que me manter limitado e vivendo nas mesmas condições, condições que a gente sempre viveu, né? E então assim é uma coisa para se pensar, porque a gente não está falando sobre não ter dinheiro, né? Isso é só um aspecto muito pequeno, né? Aqui tem uma moça que ela disse uma coisa muito interessante, ó. A gente morre, não levamos nada, né? Ela falou uma outra coisa aqui. Qual o problema de ter voto de pobreza? Legal, muito bom. Vamos falar disso já já, né? Voto de pobreza não tem a ver com dinheiro. Voto de pobreza tem a ver com você ser quem você realmente é, tá? E de fato, nós não somos. Nós somos seres que vivem e somos controlados pela sociedade, controlados por diversas coisas e dificilmente e em poucos momentos nós somos pessoas autênticas que vivemos quem nós realmente somos. Nós vivemos para
agradar as pessoas, nós vivemos para aceitar condições que estão à nossa volta. E é esse que está o grande ponto. Você deixa de ser você mesmo, né? Você tem um voto de pobreza. Sim, a Neilinha falou pobreza de alma, sim, pobreza de alma, mas pode ser pobreza, né? Uma carência afetiva, pode ser uma pobreza de conhecimento, de clareza, pode ser que você simplesmente acha que você está aqui para sofrer e viver uma vida miserável, quando você podia viver uma experiência incrível, uma experiência na qual você é feliz e você entende que felicidade não tem a ver com ter dinheiro ou não, com estar bem ou não, o estar doente ou estar saudável. Ser feliz tem a ver com um estado de espírito. Então, tem a ver com deixar de olhar para baixo, para a matéria e para as ilusões e passar a olhar para a sua própria alma e ver que você é algo e ou alguém muito diferente do que você acha que é, né? Então, tem a ver com tudo isso, né? E isso aparece na nossa vida de diversas formas, né? Pensa assim, você recebe e sempre surge um imprevisto, né? Você recebe um dinheirinho ali e tal, nossa, que legal, recebi um dinheiro extra. Aí o teu carro quebra, aí você tem que chamar um encanador para arrumar a tua casa porque teve um vazamento, aí alguém fica doente e você tem que usar o dinheiro, né? Então, assim, qualquer dinheiro que entra ali, você simplesmente perde por algum motivo. Você trabalha muito, trabalha e sempre recebe pouco. Você não é reconhecido, você não tem uma forma de crescer e ter novos recursos, tá? Você tem ideias brilhantes até, mas você não tem força para executar. Você está sempre cansado, sem força, sem energia. Você sente culpa por cobrar, né? Você sabia que toda vez que você está sentindo culpa, você está vivendo uma grande mentira. Você não vai chegar em nenhum lugar sentindo culpa. E a gente não deve sentir culpa em nenhum momento, independente do que aconteça, tá? Então, toda vez que você sente culpa por cobrar, por aumentar um preço, por ganhar mais, tá? Tem ali um voto de pobreza te segurando, te puxando para trás. E tem aquelas pessoas que têm medo de serem vistas, né? De se apresentarem, né? E alguém criticar, alguém condenar, alguém falar mal, né? Você se sabota na hora em que as coisas iam dar certo, né? Você está a um passo, né, de realizar uma grande coisa, de conhecer uma pessoa bacana, de fazer um curso que pode mudar a sua vida, de deixar de frequentar um ambiente, passar a frequentar um novo ambiente que vai te trazer mais clareza, luz, compreensão, tá? E aí é que as coisas vão aparecendo, né? Você se sabota nessas horas, né? E ali, ó, Nelia está dizendo, eu comecei a me sentir pequena desde criança, quando sentia que minha avó não gostava de mim. Entendia muito bem, mas me feriu e até hoje eu lembro como ela me tratava, né? Então, isso é muito grande. A gente está falando disso. Isso é um contrato, né? Isso é uma espécie de contrato, é um contrato inconsciente, em que alguém disse e veio, disse, você é pequena, né? E inconscientemente, sem defesa, por ser uma criança, você simplesmente absorveu isso. E isso fica ali, preso, remoendo e se repetindo dia após dia. E aí a sua vida, ela não vai para frente, a sua vida não deslancha, a sua vida não sai daquela mesma situação travada de sempre, porque você tem um contrato de fidelidade, você simplesmente permite que esse tipo de coisa se repita, né? E é sobre isso que a gente fala no nosso protocolo. Como é que você identifica essas coisas e qual é o caminho para você cortar? Imagina que você pega uma tesoura e você corta isso na tua vida, tá? Você tem um protocolo, né? Por isso que é um protocolo. Você vai aprender o caminho para cortar isso e anular essa energia para que isso não te afete mais, tá? Vai perdendo força, até que é só uma lembrança que ficou lá atrás e não vai te afetar mais, tá?
E aí a Neilinha ela continua, ó, isso já faz anos, mas isso dói até hoje. Ela já se foi e eu já perdoei, mas parece que a ferida não fecha. Pois é, né? Então, esse é um grande ponto, né? O perdão é um aspecto muito importante desse trabalho, né? E se você sente essa dor profunda acontecendo contigo, significa que ainda tem coisas para serem perdoadas ali, para ser, talvez entender a mecânica ou como funciona esse processo do perdão, né? Para que você de fato se liberte disso, né? Ela certamente fez ou disse o que estava ao alcance dela naquela ocasião, né? E pode ser que aquilo foi o melhor que ela tinha a oferecer, mas isso te machucou, isso te magoou, isso causou uma dor e essa dor ela continua viva até hoje, né? Ela precisa ser tratada. Você não precisa carregar isso para o resto da sua vida. Você pode cortar essa dor e transformar isso em algo que vai mudar a forma como você vive os seus dias, como você se transforma, tá? Eu estou aqui tomando bastante água, aqui está muito calor. Bom, é, vamos só fazer um exercício rápido aqui, né, para entender essa lógica aqui, né? Eu quero que você repita mentalmente aí, pensa aí contigo. Se eu prosperar, eu vou, né? Completa a frase aí, com o que vier na sua mente, né? E pensa aí se não vem um medo, uma culpa, uma rejeição, uma solidão, né? Isso é uma pista de que tem aí um voto de pobreza, né? Isso é uma pista de que tem alguma coisa aí, tá? É, quando você percebe, né, esse voto, quando você vê que ele está aí, você para de brigar com o efeito. Você começa a ir atrás da raiz ali, tratar a causa dele, né? Então, esse é um ponto importante desse processo de cura. Você precisa entender, que existe um voto aí, né? Porque muita gente está falando, não, isso é bobagem, eu não tenho isso, né? Isso é tão internalizado, isso está tão atrelado ali à sua personalidade, que você acha que é seu, que é normal ter uma vida limitada, doente, tosquinha, triste, né? E isso, em nenhum momento, é algo que Deus deseja para você, né? Muito pelo contrário, Ele deseja que você venha aqui manifestar a luz, crescer, se desenvolver e que tenha todos os recursos para poder crescer, para poder se desenvolver, tá? Então, enxergar, perceber esse voto é o primeiro passo aqui dessa jornada, tá? Então, vamos em frente aqui, né? Então, a grande coisa que você precisa entender aqui é que um voto de pobreza não tem a ver apenas com o não ter dinheiro, tá? Ele tem a ver com qualquer tipo de carência, tá? Seja carência afetiva, carência intelectual, carência por dinheiro também, né? Mas por qualquer coisa, né? Se você sente que falta algo na sua vida, então tem ali ou pode ter ali algo te impedindo, né? E aí, né, esses votos, né, você vai até achar estranho, mas pensa no seguinte, tá? A sua bisavó lá atrás, ela recebeu a informação de que é, qualquer pessoa que tivesse dinheiro não teria direito ao reino dos céus, por exemplo, né? E aí ela fez um voto de pobreza, porque ela queria muito que toda a família dela fosse para o céu, né? E aí ela fez as orações e criou esse voto, né? E esse voto ele ficou ali impregnado para a família, né? E isso foi passando de geração para geração e chega até você. Talvez esteja aí. É algo tão inconsciente, é algo que você nem percebe, é algo que foi criado lá atrás por uma outra pessoa que não tem nada a ver com você. E você repete isso. Esses padrões ficam se repetindo, se repetindo, se repetindo, né? É bem sério, né? Então,
poder olhar para isso, poder saber que tem um jeito de se libertar e poder viver uma vida mais feliz, mais tranquila, mais consciente de que tem um Deus aqui, que esse Deus pode transformar a sua realidade, é o que a gente está buscando aqui, tá? Bom, vamos falar aqui de contrato energético, né? Contrato energético também pode ser muitas coisas, tá? Um contrato energético é um acordo invisível que te mantém preso, né, presa a um padrão, a uma situação, a uma condição. Pode ser um contrato que você tem com uma pessoa, com uma história, com uma crença, com a sua linhagem, né? E assim, imagina que são fios energéticos invisíveis que te prendem a uma série de coisas. Isso pode vir de vidas passadas, né? Então, pode vir lá de trás, de muito tempo, ou pode ser coisas que você fez, ou prometeu, aqui nessa vida, né? Então, você pode ter criado esses contratos durante a sua vida, conforme você foi aprendendo sobre o mundo, sobre as suas experiências ali, né? Então, por exemplo, você pode ter recebido, né, padrões da sua família. A gente acabou de falar disso, né? Então, padrão de escassez, padrão de traição, né? Não tem aquela família que todo mundo trai todo mundo, né? Padrões de abandono, né? Todo mundo vai embora, né? O pai sempre vai embora, a mãe vai embora, né? Padrões de humilhação, né? Nada dá certo e todo mundo critica, condena, ataca. Padrões de doença, né? Nossa, olha como todo mundo naquela família é doente, como todo mundo naquela família tem problema, né? E isso vai se repetindo ali, isso vai sempre se repetindo, tá? Então, essas coisas, elas são reais, essas coisas estão aí presentes na vida das pessoas, tá? Tem aqueles contratos que têm origem emocional, né? Eu nunca mais vou confiar num homem, eu nunca mais vou confiar numa mulher, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais. Isso é um contrato, né? Você decretou para o universo que tal condição nunca mais vai se repetir na sua vida, né? E aí depois você nunca mais consegue encontrar alguém, porque você criou ali um contrato que diz que você não confia em mais ninguém, né? E aí você não consegue mais trabalho direito, você não consegue ter mais nenhuma amizade, as pessoas da sua família se afastam porque você também não confia nelas, e a coisa vai sempre piorando, a coisa vai sempre ficando mais complicada, né? E você acaba encontrando aqueles relacionamentos que são pela metade, aqueles relacionamentos que não vão te trazer nenhum tipo de companhia, de parceria, mas simplesmente vão te sugar de alguma forma, né? Porque eles vêm simplesmente porque não sentem um vínculo ali, uma conexão profunda. Eles simplesmente veem que você é uma oportunidade ali para eles se beneficiarem, né? Tem gente que assume coisas do tipo, eu preciso ser forte o tempo todo, tá? Nós não somos fortes o tempo todo. Nós temos momentos, tem dia que o nosso 100% é 10%, mas eu preciso ser forte o tempo inteiro. Então você cria ali condições, estruturas para você ser testado o tempo inteiro, né? E nada dá certo, porque não, eu preciso ser forte nessa situação, eu preciso superar isso, eu preciso superar aquilo. E aí a sua vida se torna escalar uma montanha íngreme aqui sem parar. Você não tem descanso, você não tem sossego, você não respira, tá? E aí a coisa vai se repetindo, né? E você começa a criar relações que drenam. Você sente um vazio, uma tristeza muito grande, porque você fez um monte de promessas para um monte de gente por carência. Não foi por amor, não foi porque a sua alma estava aqui com o coração explodindo,
não foi porque você encontrou algo que realmente significasse muito para você. Você simplesmente fez aquilo por carência. Você fez aquilo para ser notada. Você fez aquilo porque era o único jeito de você não estar sozinha naquele momento. Você fez aquilo por medo, por culpa ou por dependência. Tudo isso é contrato. Tudo isso é coisa que você criou em algum momento. E essas coisas ficam aí, como programas rodando na sua mente e se repetindo, tá? Tem uma realidade muito dura da gente aceitar, mas mais de 90% de todas as decisões que a gente toma, elas acontecem no automático. Você não para refletir, você não pensa com clareza. Você está simplesmente repetindo padrões. Tá? Então, isso é bastante difícil de lidar. Se você não começa a olhar para dentro de si e perceber que tem ali coisas que você pode mudar, trabalhar e transformar, então você vai simplesmente repetir esses padrões, tá? Tem muita gente que não prospera porque pensa aqui mentalmente, fica aqui pensando, né? Se eu tiver sucesso, eu vou ficar sozinha. Isso é um contrato, né? Então, você criou uma condição ali para isso, né? E isso não tem nem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter sucesso, ser feliz, se realizar em vários aspectos da sua vida e ainda assim ter um companheiro, ter uma companheira, né? Tem gente que sai de um relacionamento ruim, ou melhor, tem gente que não sai de um relacionamento ruim porque fica pensando assim. Eu prometi, né? Eu prometi que eu ia ficar com essa pessoa, então agora eu tenho que aguentar. Uma pessoa tóxica, uma pessoa violenta, uma pessoa que muitas vezes é ingrata, uma pessoa que não tem o menor respeito por você, uma pessoa que faz você se sentir um lixo, tá? Mas você prometeu, você tem um contrato fiel ali de que você tem que aguentar aquilo, porque isso é amor. Ah, não, isso não é amor. Isso é um contrato, tá? Isso pode ser cortado da sua vida, tá? Mas o que que acontece quando você rompe um contrato, né? Vamos tentar entender isso. Quando você rompe um contrato, você não perde amor. Não é nada disso, né? Você perde a prisão. Você sai da prisão que você estava, né? É aí que você recupera energia, você recupera a clareza e a sua vida começa a ter espaço para acontecer de fato. É aí que você começa, então, a renascer e viver uma vida de fato digna, tá? Então, o rompimento de um contrato é aquelas algemas energéticas sendo cortadas, aqueles fios que te prendiam, que te puxavam para trás. Toda vez que você via algo que podia melhorar a tua vida, tudo isso vai sendo cortado e eliminado, tá? Isso é um rompimento de contrato. E tem um jeito de fazer isso. E é isso que a gente vai ensinar no nosso protocolo de 21 dias, tá? Então, vamos em frente aqui, né? Vamos falar um pouco também sobre o divórcio energético, tá? E se vocês tiverem dúvidas, pessoal, pode postar aqui, vai colocando as informações aqui que a gente vai falando sobre, tá? Eu tô só falando aqui para dar tempo de falar sobre todos os assuntos aqui com vocês. É, olha só, né? Divórcio energético. É, é uma coisa séria também, né? Porque a gente acha que terminou o relacionamento e pronto, né? A pessoa seguiu a vida dela, aí você seguiu a sua e acabou, né? Só que, na verdade, não é bem assim, tá? É, algumas pessoas terminam o relacionamento e depois de anos ainda sentem
ali um incômodo, sentem uma dor, um aperto no peito, né? Um nó na garganta quando ouve falar da pessoa, quando tem alguma informação ali, ficou algo ali ainda, tá? E se isso para aí, tá ótimo, tá excelente, né? Porque é só um desconforto, mas normalmente é muito pior que isso. Normalmente você acaba tendo problemas para conhecer outras pessoas, né? Você não consegue se relacionar com outras pessoas, você começa a se sentir incapaz, impotente, infeliz. Você começa a criar uma série de histórias para justificar aquela dor e aquele desconforto que você está sentindo, né? Até que você aceita a derrota definitiva, que você realmente é uma pessoa que fracassou, de que não vai conseguir realizar nada e que não tem condição de ir para frente, tá? Então, é mais ou menos isso, né? Então, a gente precisa ir lá e, de novo, pegar uma tesoura de luz ali e cortar esses fios que estão te prendendo ao passado, para você ir para frente, para você dar a oportunidade de uma pessoa incrível, de uma pessoa melhor vir na sua direção, tá? E esse divórcio energético, ele não é só, a gente não está só falando de relacionamento aqui, né, de casal, isso pode ser muito, e muito além, né? Tem pessoas, né, que são casadas com o pai, com a mãe, né, que é casado com a irmã, né, casado energeticamente ali, que tem que não faz nada sem consultar uma outra pessoa, né, que não tem nada a ver com a tua vida, né? E às vezes é pior ainda, né? Às vezes esse contrato energético, esse casamento, é com uma pessoa de fora, é com uma amizade, uma pessoa, não, eu preciso perguntar para Mariazinha o que ela acha do Pedro, né? Porque o Pedro, eu preciso saber o que que ela acha disso, né? E a coisa vai nessa linha, né? Então, assim, a gente precisa cortar isso, a gente precisa ser capaz de responder pelos nossos sonhos e correr atrás disso, tá? Então, esse, essa questão do divórcio energético ela é muito importante, tá? Então, pensa assim, tem gente que já saiu da sua vida, né? Mas a energia fica. E isso cansa e cansa muito, porque parece que você nunca vai conseguir recomeçar por completo, né? Divórcio energético, ele significa cortar esses laços sutis aí, essas juras, né? Essas juras de amor eterno, né? Quantas vezes a gente se apaixonou e fez juras de amor eterno, né? E aí, né, depois acaba, né? Só que esses contratos ficam lá, esses laços eles ficam. E inconscientemente você fica fiel ao homem ou à mulher que você se apaixonou há muitos anos atrás e não consegue mais encontrar ninguém, né? Porque existe ali uma fidelidade, uma lealdade a alguém lá do seu passado, que nem lembra mais quem é você, que já está em outra situação, né? Ah, então, essas juras de amor, essas promessas, essas dependências, né? Tem aquele casal que é extremamente dependente um do outro, né? Ou quando não é uma dependência mútua, a esposa depende demais do marido, ou o marido depende demais da esposa. O marido não sabe escolher a meia que ele vai sair, porque é a esposa que tem que escolher, né? E a esposa não sai de casa se o marido não for junto, né? E tem todas essas milhões de relações e contratos que são feitos aí. Então, talvez a pessoa esteja vivendo uma vida aflita, uma vida triste, pequena, porque ela vive em função do outro, mas ela não sabe o que é viver em função dela, tá? Isso é uma coisa muito triste, né? Isso drena as suas energias e vai acabando com você, tá? E aí você tem aquelas sensações, né, de que você pensa na pessoa e perde o eixo, né? A pessoa já foi embora, mas você pensa nela
você fica totalmente fora de si. Você sente culpa por seguir, fica pensando, e se eu tivesse tentado um pouco mais com o Pedro? E se eu tivesse feito diferente com a Maria? Né? E assim a coisa vai, né? Ah, você não consegue mais se abrir para outras pessoas, né? Você se fecha totalmente, não consegue mais se abrir para ninguém e você fica revivendo memórias do passado, como se fosse hoje, né? E essa é uma grande pegadinha. Quem não faz isso, né? Fica ali, nossa, e fica revivendo coisas que nem existem mais, né? Só que o seu corpo reage a tudo isso. Se você não faz nada para melhorar a sua vida, o seu corpo faz. Ele vai te deixar com ansiedade, com um aperto no peito. Você não vai dormir de noite direito, vai ter crises de insônia, porque o seu corpo está lhe dizendo: olha, para e resolve esse BO. Vai lá e resolve aí esse trem aí, porque tem algo muito errado acontecendo, né? E você vai lá e toma remédio para dormir, e você vai tomar remédio para dor, e você toma remédio para anestesiar a sua dor aí, esse aperto no peito, e toma remédio para ansiedade, ao invés de olhar para dentro de si e resolver a causa desse problema, né? E cortar isso que está gerando toda essa dor na sua vida, né? Bom, por que que essas juras prendem a pessoa, né? Porque elas são feitas no auge da emoção, elas são feitas com muita energia, com muita intensidade. E aí elas criam esses vínculos para sempre. Eu não vivo sem você. Você é tudo que eu tenho. Se eu não tiver você na minha vida, eu morro. Olha só quantos laços. Parece poesia, não é? Não é bonito? Eu não vivo sem você. Escrevi uma poesia sobre isso. Mas energeticamente, isso vira uma algema. Você se prende a esse tipo de coisa, né? Você se prende a isso, né? Então, a Rosimeire está falando, eu preciso fazer o divórcio energético, sinto que minha energia está sendo drenada. Perceber isso, ó, Rosimeire, é algo muito importante. Ó. Como a gente falou aqui, é o primeiro passo é perceber que tem algo ali, né? E quando a gente percebe isso, a gente tem que colocar a mão no peito aqui e falar: eu sou o que eu sou. Minha divina presença cura isso, me mostra o que eu tenho que fazer, né? E ela vai te mostrando o caminho. Mas perceba, eu sinto isso, isso está aqui, me ajuda a liberar essa energia, né? É, esse é um jeito muito simples de fazer, né? Tudo, tá? A gente vai aprofundar muito isso no nosso protocolo de 21 dias. Me chama depois, Rosimeire, para a gente conversar aqui, se você quiser, tiver disponibilidade de tempo para fazer, né? Eu incluo você no programa lá também, tá bom? Ah, então, vamos em frente aqui, né? Então, para fechar essa questão, o divórcio energético não significa que você vai apagar o que você viveu, tá? Você vai recuperar a sua energia, é voltar a ser quem você é de fato, né? É esse que é o grande ponto, né? É voltar a ser quem você é, ter energia de novo, é seguir a tua vida, encontrar uma nova pessoa, é se encontrar. Sabe aquele tempo que você para tomar um café com você mesmo, para ler um livro e ter um prazer de ser quem você é, né? Esse é um momento que eu dedico a mim mesmo e vou apreciar isso com amor, com alegria, com felicidade, né? É disso que a gente está falando. A Aline chegou aqui, Adriana, boa noite, tá? Então, é, vamos agora falar um pouquinho sobre esse protocolo de 21 dias, tá? E
A gente está fazendo a nossa segunda edição, né? Eu, quando a Lucélia chegou aqui também, olá, seja bem-vinda. Quando veio na minha mente aqui, né, normalmente os cursos que a gente faz, eles são canalizados, né? Não é uma coisa que vem da minha cabeça, né? Eu recebo intuições para poder criar os materiais, criar as meditações e tudo que a gente faz aqui, tá? Então, a criação do próprio templo do Arcanjo Ariel, alguns anos atrás, né, o Arcanjo Ariel ficava no meu ouvido aqui e falava: cria o templo, faz isso, faz aquilo, e tal, né? Eu fui lá fazendo, executando, construindo, aí cada coisa que vem, né? é, eu recebo como orientação e crio um plano para executar isso, tá? Eu vou só acender a luz aqui que está ficando escuro. Muito melhor assim, né? Vamos trazer luz para as nossas vidas aqui, trazer clareza. Bom, eu confesso que a primeira edição que a gente fez no ano passado, eu fiquei me questionando de fato, né? Falou, mas não sei como é que esse negócio vai funcionar, isso. Assim, eu fiquei realmente me questionando se, de fato, esse negócio iria ajudar alguém, né? E, assim, não é duvidando do eu sou, dos mestres, dos raios, nada disso, mas é, porque é algo que mexe muito nas entranhas das pessoas, né? Algo que vai muito profundo, né? Então, eu fiquei pensando, será que as pessoas vão se expor, elas vão se colocar à disposição para aceitar esse tipo de desafio, né? Porque eu nem chamei de desafio de 21 dias, né? Eu chamei de protocolo, porque a pessoa que chega e que quer fazer um desafio, passar por uma experiência como essa, ela já está sofrendo bastante, né? Talvez há muito tempo, né? Então, não é um desafio, é uma forma de se libertar, né? Então, tem muito a ver com a chama violeta, tem muito a ver com o primeiro raio, né? Esse é um trabalho que tem muito a ver com o primeiro raio, está muito ligado com a energia do arcanjo Miguel, tá? Porque ele vai cortar nos níveis sutis esses fios energéticos, né? Então a gente falou aqui que, poxa, eu tô cheio de contratos aqui, né? Mas esses contratos, eles são com quem? Você já parou para pensar? Então, certamente tem alguém do outro lado puxando, vai querendo que você fique preso nessa situação. E é por isso que a gente pede auxílio para a espiritualidade. Eles atuam cortando e eliminando lá na origem, da onde esses fios foram criados, da onde essas correntes se originaram. Porque senão, sabe o que acontece? Elas voltam depois. Então a gente precisa cortar de uma forma definitiva, tá? Então, eu comecei mesmo assim, né? É, o Arcanjo Ariel, ele é um ser abençoado, né? Mas ele é um ser que é muito insistente. E quando ele chega e ele diz, faça isso, ele só para de falar na orelha quando você vai e faz, né? Então ele vai te mostrar o caminho e falar, ó, você precisa executar isso, tá? Então, eu fui lá, né, e obedeci, né, e fiz todo o protocolo e construí tudo, gravei tudo, né, e as meditações, eu fui canalizando as meditações enquanto o processo acontecia. Tinha dia que eu não sabia qual era a próxima aula, né, e assim, eu entrava na minha meditação e vinha toda a informação e eu ia lá, gravava, fazia um material, né? E, para minha surpresa, esse material e esse protocolo, ele é incrível, ele é maravilhoso e ele ajudou muitas pessoas, né? Ele ajudou muitas pessoas no ano passado e por isso que a gente está fazendo de novo, né? Por isso que a gente trouxe ele de novo aqui, uma nova edição. E tem várias pessoas inscritas já, né? Já estão lá. Hoje a gente conversou um pouco no grupo, já
As pessoas se apresentaram, já postei algum material lá, e amanhã a gente começa esse protocolo, né, de fato. Né? Então, como é que ele funciona? Né? Ele tem algumas coisas. A gente fala inicialmente que você precisa de 10 a 15 minutos por dia para praticar os exercícios, né? Então, são práticas curtas, né? Mas você precisa de um tempo ali para você executar. Esse tempo é o seu tempo. Pode ser de manhã, pode ser durante o dia, pode ser à noite, antes de dormir, você que vai definir quando que isso vai acontecer. Né? Então, você recebe esse material, né, e vai recebendo instruções diárias. Então, todo dia tem um vídeo novo explicando e trazendo informações, trazendo clareza, né? Mas não para por aí, né? Porque eu podia gravar esses vídeos e simplesmente colocar um vídeo lá para as pessoas ouvirem e elas vão executando o programa. Poxa, vai ter resultado? Sim, maravilhoso. Mas não é sobre isso, tá? Não é sobre isso. Existe sim ali os vídeos, mas eu quero acompanhar de perto, junto com você, todo esse processo. A gente vai se encontrar ao vivo, tem ali eu não lembro, são dois ou três encontros, né? Eu vou passar as datas para o pessoal, a gente vai se encontrar. Existem meditações em conjunto, tem um espaço para as pessoas falarem, tirar dúvidas, né? E dependendo da situação, caso a pessoa não queira se expor ou falar do problema, da situação que ela está ali passando naquele momento, mas ela quer tratar isso nesse protocolo, a gente pode falar individualmente, né, e fazer um acompanhamento ali da pessoa para que ela não tenha a vida dela exposta, né, e tudo mais. Nós estamos falando de um trabalho que ele acontece aqui no plano físico, então você faz a tua parte, né? Tem lá os seus exercícios, as suas práticas, tem exercícios para você pensar, raciocinar, identificar os votos de pobreza. Mas também tem uma parte da espiritualidade. A gente vai invocar uma hierarquia divina e pedir que ela nos auxilie nesse processo. Então, a gente vai fazer isso de uma forma extremamente segura, sem tranquilidade, sem nenhum tipo de é, agressão energética, sem nenhum tipo de ataque, nada disso, tá? Então, é uma coisa extremamente segura que você pode fazer ali tranquila, tranquilo, sem nenhum problema. Você vai receber também meditações poderosas. A gente vai fazer juntos aí boa parte dessas meditações. E elas são realmente transformadoras, tá? Eu tenho os depoimentos do pessoal que fez assim, e realmente elas têm um objetivo de buscar lá no fundo a causa, a raiz do problema e cortar, né, e transformando aí a experiência das pessoas, tá? Que mais, né? Eu falei dos nossos encontros ao vivo. Assim, você vai participar de uma comunidade ali, de um grupo de pessoas dentro do WhatsApp, né? Que você pode também conversar com outras pessoas, tirar dúvidas e falar sobre como está a sua experiência, tá? Você tem alguns bônus também participando disso, né? Então você vai receber os nossos e-books aqui, né? O e-book Meditação Essencial, qual o raio da sua alma, né? E mais algumas coisas que a gente está preparando aqui, né? Então é só você, quando você faz a sua inscrição, acessando lá, você já vai receber esse material, tá? Você vai receber um certificado de participação, né, desse protocolo e também um e-book que, na verdade, é o passo a passo de tudo que a gente vai fazer nesses 21 dias. Então, você vai ter um e-book, né, que é um roteiro, né, de cada dia, de cada experiência. Então, todos os materiais que você vai recebendo aí, dia após dia, você vai receber depois um PDF com tudo, um compilado com tudo lá que você pode refazer as meditações e tudo mais, tá? Todas as meditações ficam gravadas também, você pode fazer mais de uma vez se você quiser, tá? E aqui, né?
O que que vai acontecer depois de 21 dias, né? Bom, é, você não vai virar uma outra pessoa magicamente, mas você vai encontrar o caminho para te libertar de várias coisas que te impedem de crescer, de viver, de encontrar a realização na sua vida, né? A Lucélia está perguntando como é que eu faço para participar, né? Na bio, se você acessar a bio aqui, tem um link para você poder se inscrever, tá? A gente estava com um valor promocional de 12 de R$ 14 ou 134 à vista, né? O Pix ali no cartão, o Pix. Esses R$ 134 estavam até sexta-feira, mas a gente vai manter aqui para quem está nessa live, para quem quiser participar, o valor ele continua o mesmo, tá? Minha equipe aqui já sinalizou que está liberado lá para fazer a inscrição, né, por esse mesmo valor. Então, se você acessar lá, você pode já se inscrever, tá? Se você tiver alguma dúvida, é só me chamar, a gente pode conversar. Se você tiver alguma questão financeira de como ali, me chama, a gente conversa e vê uma forma de como resolver isso para você, tá? O importante é que você participe, o importante é que você aproveite essa oportunidade aqui, né? E eu vou te dizer, um bom motivo para você fazer isso, tá? É, a gente está entrando aqui no ano um, né? 2026 é um ano um, é o ano de Marte, né? Então, o ano astrológico ele começa no dia 20 de março, se não me engano, né? Já no mês que vem, né? O ano de Marte é um ano de ação, um ano de coragem, um ano de decisão, é um ano de colocar energia em movimento, de transformar a sua realidade, né? E esse protocolo ele está acontecendo agora não é à toa, né? É preparando você para o novo, é preparando você para o ano novo, né? A gente preparou aí diversos cursos, treinamentos, iniciações nesse ano para ajudar você a ter um ano extraordinário, ter um ano incrível, tá? E o que que acontece? Você participando agora, né, desse protocolo, você já vai encontrando os caminhos para poder trabalhar nesse novo ano que está começando né, aí entre o dia 19 e o dia 20 de março, tá? E pensa só, né? Marte não combina com amarras, com algemas, né? O Marte é o agora eu vou, né? Sai da frente que eu estou passando, né? É, Então, é uma oportunidade, né, de começar um novo ciclo, cortando esses contratos, deixando o passado para trás, né, e com uma nova energia, com uma nova disposição para começar grande, para renovar e começar o seu ano de uma forma diferente, tá? Então, é isso, basicamente, pessoal. Queria ver se vocês têm dúvidas, se vocês querem perguntar sobre alguma coisa, né? Sobre esse processo. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui, né? E isso também é uma coisa muito de sentir, assim, né? É uma coisa muito de sentir. De repente, eu falo, nossa, acho que isso faz sentido para mim, né? Entra lá, né? Se inscreve e tal, né? Talvez começa a participar. De repente você vê, pô, não, realmente isso não é para mim, não quero. Tudo bem, né? Você cancela, vai ter o seu dinheiro de volta, não tem nenhum problema. Mas talvez possa ser uma surpresa incrível, pode trazer uma mudança ali que você está esperando faz tempo, né? A Aline perguntou do link, né? Tá na bio, né? Então, ou no TikTok, no Instagram ali, ou me manda uma mensagem que eu mando o link para vocês também aí, tá? Não tem nenhum problema. Eu posso mandar o link para vocês se inscreverem. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Se tem mais alguma pergunta, tá?
E assim, né? Acho que uma coisa, né? A moça, eu não sei se ela está aqui ainda, né? Ela estava aqui na outra rede, e ela falou assim, né? Por que se preocupar com. Por que não ter voto de pobreza, né? A gente vai morrer e não vamos levar nada dessa vida, né? Assim, pensar assim já é algo que limita bastante, né? Já pensar assim já é algo que traz ali, né, uma falta de clareza sobre a perspectiva da vida, né? Porque a gente não está falando aqui em acumular riquezas e também não tem nenhum problema em acumular riqueza, né? O símbolo da nossa, do nosso protocolo aqui é a deusa Fortuna. Tá? Se vocês, talvez vocês não conheçam, né? Mas uma deusa grega e romana, né? E a deusa Fortuna, ela pode aparecer com asas, né? Porque as asas da liberdade para você alcançar aquilo que você quer e ela segura uma cornucópia, né? A cornucópia é o chifre de um deus, e desse chifre sai tudo aquilo que você precisa, tá? Então, esse é o grande espírito da prosperidade, né? De que você, como filho, uma filha de Deus, você pode manifestar tudo o que você quer, você pode trazer conhecimento, sabedoria, saúde, felicidade, viver uma vida plena de alegria, de bem-estar. E tá vendo que eu não estou falando de dinheiro, né? Eu estou falando de muitas outras coisas. Tem gente que tem uma crença que é assim: poxa, se eu tenho dinheiro, não vou ter saúde, se eu tenho dinheiro, eu não vou ter amor, se eu tenho um bom emprego, eu não tenho uma vida social. E é tudo uma ilusão. Você pode ter todas as coisas, você pode transformar isso, né? Mas exato, né? É o viver com dignidade, é o viver de uma forma mais livre, de uma forma mais leve, né? Ninguém veio aqui para viver como escravo, acorrentado e preso, né? E todos nós, de uma forma ou outra, estamos presos ao nosso passado. Nós estamos presos às condições e situações, traumas que a gente passou no passado. Só que se a gente vive achando que essas coisas ditam a nossa realidade e não aquilo que vem do nosso coração, que vem da nossa alma, a gente tem uma vida muito doída, muito difícil. E a gente não veio aqui para isso, tá? E é por isso que eu acredito que iniciativas como essa, talvez não seja se inscrevendo no programa, seja para fazendo uma meditação, seja lendo um livro, seja fazendo alguma coisa que te traga clareza do grande ser que você é, e você vai encontrar o seu caminho. Mas eu vou aqui sempre insistir e mostrar caminhos e mostrar soluções para você encontrar o seu próprio caminho e seguir a sua jornada, tá? Então, pessoal, agradeço a participação de vocês aqui. Foi uma alegria ter vocês nessa noite de domingo, né? A gente está encerrando por aqui o nosso encontro, né? Amanhã a gente começa o nosso protocolo de 21 dias para quebrar votos de pobreza. A gente vai mandando informações ali pelos nossos canais e quem tiver interesse, chama para a gente conversar aqui, tá bom? Então, fiquem todos na paz de Deus.